Ahimsa e Satya, dois conceitos muito conhecidos no yoga que se traduzem como não violência e verdade. Mas hoje eu quero trazer uma conexão para vocês sobre o abandono, principalmente o nosso autoabandono e o quanto que isso está relacionado a nossas diversas formas de ansiedade, né? Aos diversos sintomas da ansiedade na nossa vida. E essas influências naturalmente, né, nas diversas áreas da nossa vida. Então, o Ahimsa, ele é muito conectado ao vegetarianismo, né? Essa conduta de alimentação, a não violência que vai para o outro, que vai para fora, né? Nas nossas falas, no nosso comportamento, nas nossas relações, na forma como a gente interage com o mundo. Isso sim é muito importante, né? E está certo, porque o Ahimsa, tanto Ahimsa quanto Satya, né? São os dois conceitos desse ramo que é chamado de yamas, que são as observâncias externas, que são condutas que nos ajudam a trazer, né, comportamentos melhores em relação ao eu e o mundo, né, ao comportamentos sociais. Mas, se a gente parar para pensar que a forma como eu lido com o mundo é também uma expressão da forma como eu lido comigo mesma, né, como lidamos com nós mesmos, então é muito essencial que a gente traga a rinça para essa conduta interna também, que são os niyamas. E lá nos niyamas, nas observâncias internas, né, a gente tem pureza, a gente tem um autoestudo, saucha, né, svadhyaya, tem várias outras condutas, na verdade são 5, mas que sim, o Ahimsa hoje que eu quero focar para vocês e também o Satya, né, a verdade, são extremamente assim ricas de se trabalhar internamente. E o quanto que isso relaciona, né, com essa violência que a gente inflige em nós mesmos, né, a começar nos pensamentos, nesse diálogo interno, onde a gente às vezes até expressa isso numa conversa, né, se categorizando, e se explicando, se justificando, eu sou muito assim, eu sou muito assado, porque eu não consigo, porque aquilo, né? Então isso vem para o campo até consciente, né, de uma fala, apesar de estar sendo expresso partindo de um inconsciente ali, né, desse diálogo interno que a gente acaba repetindo e que sim, é uma forma de violência consigo mesma, né? De você se diminuir, se comparar, né? E o quanto que isso vai para os nossos hábitos diários, gente. E é esse ponto que eu quero falar com vocês, porque foi uma coisa que eu venho aplicando na minha vida e percebendo comigo mesmo. Mesmo estando no meio do yoga, né, trabalhando com isso, estudando isso há tantos anos, né? E é essa que é a lapidação e o poder, né, a magia do yoga, que com o tempo, com a prática, a gente vai limpando essas camadas de consciência, do denso para o sutil. E eu percebi o quanto que eu estava sendo violenta comigo mesma, né? Me abandonando na questão do tempo, do gerenciamento do tempo, que eu tanto me doava para fora, para o trabalho, para os outros, né? E estava, na verdade, tirando o tempo de mim. E usava essa justificativa aí, que eu vejo que é muito comum, muito frequente, né? Todo mundo reclama da falta de tempo. Não tenho tempo para isso, não consigo por conta daquilo, e sempre por motivos externos. Mas quando a gente quer realmente, ou infelizmente, quando a vida nos força, né, nos obriga a criar esse tempo, a administrar, né, gerenciar, redirecionar esse tempo por questões de saúde ou por algum baque mais forte, né, o nosso autocuidado, né, a esse retorno ao casulo, aí a gente entende que realmente é possível, né, sim, criar tempo para outras coisas, né, sair daquela loucura da agitação. Então, esse cuidado de si mesmo, né, ele vai naturalmente nos conectar a uma não violência pessoal. E quanto mais eu consigo, né, fazer esse trabalho que é gradativo, que é minucioso e que nos pede muita presença, né, para a gente sair das justificativas, das lamentações e prevenir, evitar os acúmulos que vão ser violências, agressões, né? Porque uma doença que surge, porque um conflito que surge, nada mais é do que um sintoma, uma manifestação de um autoabandono próprio. Porque se a gente está se cuidando, né, tá ali com uma rotina, com um tempo livre para fazer coisas que você gosta, para se cuidar, né? E até pensar melhor nas formas que vão nos ajudar a sair da sobrevivência, né? E claro que tem vários contextos aí sociais, econômicos, mas sim, é possível, gente. E na maioria das vezes a gente não precisa de nada. Não precisa fazer algo novo, comprar algo novo, e sim ter esse acesso ao conhecimento, a uma percepção da realidade e ser
firme, né? E aí que entra o Satya, a nossa verdade. Porque quando a gente se conecta à nossa essência, aquilo que faz o nosso coração vibrar, ao nosso porquê, né? E aí tem várias linhas de estudo da mandala, né? Encontre o seu porquê, o seu como, né? O seu how, o seu why, e eu esqueci o outro, mas são esse porquê, como, e se eu não me engano, é o que, né? O seu what, why and how. O que, como e porquê. Encontre o seu o que, como e porquê que faz o seu coração vibrar, né? Que vai ser motivante para você. Então, antes que isso se torne uma necessidade por sobrevivência. E claro, isso está totalmente ligado ao nosso conhecimento, né? Ao lugar de sabedoria, de informação e sim de condições do meio que vão te proporcionar fazer essas mudanças. Mas não quero ficar muito extensa nesse vídeo. Então, o Satya é essa verdade, né? A nossa verdade que nos pede fidelidade a nós mesmos para que isso possa ser compartilhado com o mundo, né? Então, os yamas, que são as observâncias externas, elas só vão ser corretamente aplicadas, né? A não violência, a verdade na fala, a fidelidade com o que eu estou me propondo a cumprir, né? Os compromissos. Enfim, isso só vai fluir com mais leveza, com menos peso, né? Com menos cobrança e obrigação, e com esse fluxo realmente que vai se desenvolver, né? E que vai expandir para fora, para o externo, para a sociedade, se eu consigo aplicar aquilo comigo mesmo. Se eu consigo parar de ser violento comigo, né? De ter esse diálogo interno, essa autocobrança, né? Esse abandono de si mesmo. Isso vai para uma atividade física, para uma alimentação, para um sono, né? Mas principalmente para as questões das emoções, dos pensamentos, essa higiene mental, que é o que o yoga nos traz, né? O cuidado com o corpo, a meditação, a respiração, que é, gente, fundamental, essencial, que a gente demande tempo, né? E permaneça nesse lugar de autoestudo da nossa morada sagrada, que é o corpo, né? E do nosso alimento primário, que é a respiração. E os conceitos que a própria meditação nos ensina, né? De observar, de trazer equanimidade, de sair da reatividade, né? De desacelerar. E tanto a não violência, né? E que nos pede o autocuidado, né? Essa presença consigo mesmo, para que a gente tenha a amorosidade, que é o oposto da violência, né? Que tem o nosso acolhimento, a gente consegue então levar isso para o próximo, né? Entender melhor o próximo, ter mais compaixão, respeitar melhor o próximo e naturalmente não violentar qualquer outro ser, né? Desde os animais ao alimento, né? A natureza e assim outro ser humano também, né? E assim levar a nossa verdade, porque a nossa verdade real como seres humanos são as nossas qualidades expandidas, né? É a nossa consciência elevada, livre da sobrevivência, do apego, da competição, né? Essa capacidade de ter empatia, né? De perceber sinais, de adaptar, de saber quando recuar, né? De saber quando avançar um pouco, mas com leveza, com fluidez. Então, é isso. Me conta aqui o que fez sentido para você. Bora praticar. E se você quer aprender mais, me chama aqui, vem praticar com as aulas online. Logo, logo eu vou abrir, né, um movimento de estudo, né, de Jnana Yoga, que é o yoga do conhecimento. Eu quero muito fazer um grupo de estudo sobre isso para a gente aprofundar melhor e eu trazer tudo que eu venho estudando ao longo desses anos. Me conta aqui, comenta se você tem interesse nesse grupo de Jnana Yoga, né? E só comentar aqui embaixo a palavra conhecimento. E é isso. Namastê.